Pasteur e o ácido tartárico, episódio 2, apresentando IFRS Caxias do Sul. Olá, meu nome é Júlia, eu sou uma menina branca de 18 anos, tenho cabelos ondulados e castanhos e estou vestindo um casaco preto. Estou na área externa do campus Caxias do Sul, IFRS. Atrás de mim aparecem algumas árvores e uma parte das marquises. Agora vamos relembrar um pouco sobre o vídeo anterior, onde falamos sobre o ácido tartárico, que é responsável pela acidez dos sucos de uva e do vinho. Bem, esse ácido é originado naturalmente, e conforme a maturação das uvas, vai diminuindo sua concentração. Como já falamos, ele pode ser encontrado na forma de cristais, muito bonitos. Mas esses cristais, eles são constituídos de quê? De átomos? Respondendo à pergunta, sim. No próximo slide aparece em tela uma representação gráfica da estrutura molecular do ácido tartárico. Essa estrutura possui 4 átomos de carbono ligados entre si por ligações simples. Apresenta 2 átomos com ligações duplas para oxigênio e simples para OH. Isso caracteriza um ácido orgânico, ácido carboxílico. Também tem 2 carbonos que se ligam a 4 grupos diferentes, ou seja, um carbono quiral. No próximo slide, eu, Júlia, volto a aparecer na tela. À direita está a imagem dos cristais, originados pela maturação do suco de uva. São cristais roxos com rolhas ao redor em um fundo branco. No próximo slide, aparece uma fotografia em preto e branco de Louis Pasteur. Ele é um homem de cabelos curtos e barba grisalhos. Ele está usando um paletó preto com gravata borboleta da mesma cor. Esses cristais chamaram a atenção de um dos cientistas mais importantes do século XIX, Louis Pasteur, que passou a estudá-los em seu laboratório. Mas quem é Pasteur e o que ele fez? Ele foi aluno de Biot, que foi quem criou o polarímetro no qual Pasteur fez parte da criação, mas falamos disso mais tarde. No próximo slide aparece uma pintura de Louis Pasteur em seu laboratório. A obra é de autoria de Robert Thom. Pasteur desenvolveu a vacina contra a raiva e principalmente a pasteurização. Ele desenvolveu a técnica de pasteurização para auxiliar na conservação do vinho, pois a decomposição e fermentação eram provocadas por micro-organismos e era possível eliminá-las modificando a temperatura do alimento. Aliás, sabia que o ácido tartárico é o ácido mais abundante no vinho? Ele foi o precursor para as grandes descobertas científicas feitas por Pasteur. Agora eu, Júlia, volto a aparecer no cenário do IFRS. Legal, né? Mas você sabia que Pasteur tinha um laboratório onde ele fazia suas descobertas e que ele existe até hoje? Nesse slide aparece uma fotografia do Instituto Pasteur. É um prédio grandioso, com janelas brancas e paredes de tijolo à vista. O laboratório de Pasteur fica no Instituto Pasteur, em Paris, na França, e o seu nome é em homenagem a Pasteur, que é o seu fundador e o seu primeiro diretor. O instituto foi fundado em 4 de junho de 1887, com recursos de doações, e inaugurado em 14 de novembro de 1888. A base fica em Paris. Depois de mais de um século, o instituto tornou-se uma organização internacional, mantendo uma posição de vanguarda na pesquisa científica de doenças infecciosas. Agora, estarei voltando novamente para o cenário do IFRS. Que tal nós irmos até o laboratório de Pasteur, em 1848, para pedir uma pequena ajudinha para uma pesquisa sobre isomeria? Nos próximos slides, eu e Pasteur estaremos aparecendo na tela em forma de avatar. Olá, Pasteur! Sou aluno do IFRS, lá do século XXI. Eu e alguns estudantes viemos te pedir ajuda com a nossa pesquisa sobre a isomeria óptica. Olá, claro, eu adoraria ajudar. Ótimo! Então vamos ao nosso laboratório para que possamos concluir essa pesquisa. No slide aparece uma ampulheta em movimento no centro da tela. Chegando no laboratório do IFE, eu, Júlia, volto a aparecer na tela e encontro novamente o Pasteur avatar. Que alegria ser convidado para fazer parte de algo que eu tanto amo. Fiquei sabendo que você está estudando sobre isomeria óptica. Ah, quantas lembranças! Me conte as novidades, como andam as coisas hoje em dia? Olá, Pasteur! Adorei a sua visita! Bem, a sua pesquisa sobre isomeria nos rendeu vários estudos e se mostrou muito importante até nos dias atuais. No slide a seguir, está sendo apresentada uma imagem do jornal Folha de São Paulo, falando sobre a tragédia da talidomida. A talidomina foi um fármaco que surgiu na Alemanha. Foi muito usado por gestantes para amenizar os enjoos, mas na sua composição havia um carbono quiral, portanto, apresentava isômeros ópticos. Enquanto um isômero tinha as propriedades sedativas, o outro causava deformações no feto.
Surgiram tantos casos que os bebês nascidos com essa malformação eram chamados de bebês da talidomina. Mas graças ao aparelho inventado por seu professor Biot e a sua descoberta com ácido tartárico, casos como esse podem ser evitados hoje em dia. Com certeza! Eu fico feliz que eu e meu professor podemos ajudar com nossas descobertas. E aproveitando que você falou sobre o polarímetro, já pensou em construir um bem aqui? Ótima ideia, Pasteur. Vou adorar participar da experiência. Aliás, já que tocou nesse assunto, que tal explicar pra gente o que é esse polarímetro e o que ele faz? No slide está aparecendo uma imagem do polarímetro antigo, um anteparo que polariza a luz em uma única direção. Claro, será uma honra. Bem, o polarímetro é um equipamento de laboratório que foi desenvolvido para determinar o ângulo de rotação da luz polarizada em uma substância opticamente ativa. Não se assustem, é mais simples do que parece. Para ficar mais fácil de entender, temos que relembrar alguns conceitos como o que é uma luz polarizada e o que são substâncias opticamente ativas. Você pode me ajudar? No slide aparece uma figura que representa a propagação da luz em uma única direção. Pessoal, a luz natural tem vários planos de direções. Por exemplo, uma lâmpada ilumina um quarto inteiro. Agora, se polarizar a luz dessa lâmpada, ela passará a iluminar uma faixa específica do quarto. Isso porque a luz dela está em apenas um plano em uma direção, centralizando seu alcance. Pois bem, a luz polarizada não é nada mais que isso, a luz em um plano só. Fácil, né? E as substâncias opticamente ativas são tão simples quanto. Na imagem apresentada no slide, aparece uma molécula simétrica, que quando colocada diante de um espelho, a imagem especular é diferente dela, como observado. Como já sabemos, os compostos ópticos conhecidos como isômeros são aqueles que possuem a mesma fórmula molecular, ou seja, os mesmos elementos na mesma quantidade na molécula, mas que têm a fórmula estrutural diferente e atividade óptica contrária. Nesse contexto, temos os enantiômeros, em que um é a imagem espelhada do outro. Também temos os diastereoisômeros, em que um não é a imagem espelhada um do outro. Esses compostos têm a propriedade de mudar a direção da luz polarizada. Os destrógeros rotacionam a luz para a direita e os levógeros para a esquerda, por isso receberam o nome de opticamente ativos. Legal, vejo que aprenderam perfeitamente esses termos. Fácil, né, pessoal? Agora sim podemos entender que o polarímetro faz nada mais, nada menos que mostrar a direção e o ângulo que a substância rotaciona a luz em um plano só, para diferenciar seus isômeros entre si. Eu disse que era mais simples do que parecia, mas então, como foi que construíram o polarímetro de vocês? Vamos ver. Construí um polarímetro caseiro, apresentando o IFRS Caxias do Sul. Nos próximos slides, estarei apresentando os materiais necessários para construir um polarímetro caseiro. Estará aparecendo as fotografias desses materiais em tela. Para o nosso polarímetro caseiro, utilizamos materiais de fácil alcance para que o experimento possa ser realizado até mesmo em casa. Em nosso laboratório, pegamos uma proveta de 50 ml com fundo removível, uma caixa de leite, para essa usamos papelão para revestir a caixa, um transferidor, cola, 2 filtros polarizadores e fonte de luz branca. Vale lembrar que o ângulo de rotação provocado pela solução depende de vários fatores, como a concentração da solução, o caminho óptico percorrido pela luz, a temperatura e o tipo de luz. Por exemplo, nós usamos a luz de um celular, mas uma luz amarela irá produzir resultados melhores. Construímos o analisador para os 2 filtros polarizadores, um em cima da proveta e outro embaixo, rente ao transferidor. No slide atual, aparece uma imagem de como ficou montado o polarímetro caseiro no final do processo. Pasteur, em Avatar, volta a aparecer na tela. Que demais! Me conte mais sobre esse experimento. Aliás, você acha que as conclusões obtidas foram as esperadas? Nos slides a seguir, estará aparecendo imagens dos resultados obtidos com o experimento utilizando o polarímetro. Para começar, colocamos água na proveta para ver como uma substância que não é opticamente ativa se comportaria. Girando o filtro superior, vimos que haviam poucas cores, e as que tinham eram bem claras. Logo depois, diluímos 10 gramas de sacarose em 50 ml de água destilada. Girando o filtro, observamos que agora as cores haviam se intensificado e variado mais. Conforme observamos na primeira foto, o brilho máximo da luz no fundo da proveta foi reduzido devido à presença da solução de sacarose. Agora, ao girarmos o filtro superior em um determinado ângulo, segundo a foto atual,
o brilho da luz retorna e podemos observar no fundo da proveta o surgimento de uma coloração diferente. Isso acontece porque o açúcar apresenta moléculas quirais, que têm a propriedade de girar o plano de polarização da luz. Para que o nosso experimento ficasse ainda mais completo, observamos a variação dos graus de polarização, observados através do transferidor. A variação ocorreu de 210 graus para 180 graus, resultando numa polarização de 30 graus. Pasteur, em Avatar, volta a aparecer na tela. Meus parabéns pelo trabalho. Estou muito feliz de ter vindo até aqui para conversar com vocês. Adorei ver a versão caseira do equipamento funcionando e saber que fiz parte de tudo isso. Obrigado por me receberem. Espero ter ajudado o pessoal a entender um pouco mais sobre esse conteúdo tão fascinante. Agora, tenho que voltar ao meu tempo. Tchau, tchau. Até a próxima viagem. Até mais, Pasteur. Foi muito bom te conhecer. Até mais, pessoal. Até o próximo episódio. Essa iniciativa é uma ação integrada dos projetos de pesquisa, acessibilidade curricular na educação básica a partir da gênese dos saberes, de onde vem o conhecimento científico, e memória pedagógica sobre os processos escolares inclusivos, documentar para comunicar e incluir, sob coordenação da professora doutora Clarissa Haas. Créditos: pesquisa para elaboração do roteiro, Alexandra de Souza Fonseca, professora da área da Química no IFRS Campus Caxias do Sul, pesquisadora colaboradora. Clarissa Haas, professora da área da Pedagogia no IFRS Campus Caxias do Sul, pesquisadora coordenadora. Giovanna Scurpedron, estudante do ensino médio integrado ao curso técnico de plásticos no IFRS Campus Caxias do Sul, bolsista de pesquisa, PIBIC-CNPq-EM. Júlia Bernardo Machado, estudante do ensino médio integrado ao curso técnico de Química no IFRS, Campus Caxias do Sul, bolsista de ensino Fomento Interno IFRS. Roteiro: Alexandra de Souza Fonseca, Clarissa Haas e Júlia Bernardo Machado. Captação, edição de imagem e edição final: Júlia Bernardo Machado. Voz do Pasteur: Leonardo Maimarinho, estudante do ensino médio integrado ao curso técnico de Química no IFRS Campus Caxias do Sul. Recursos de acessibilidade: legendagem, Júlia Bernardo Machado. Audiodescrição, Júlia Bernardo Machado. Orientação e revisão, Alexandra de Souza Fonseca e Clarissa Haas. Efeitos sonoros, áudio de fundo, SafetyNet, domínio público disponível no Canva. O uso da voz e imagem foram devidamente autorizados pelos participantes no vídeo. Agosto de 2022. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Campus Caxias do Sul.